Olá, bem-vindo ao canal do Exatas. Meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia e hoje eu vou dar algumas dicas para você sair bem no passo 3. Então me acompanhe, por favor. O primeiro filósofo que a gente vai tratar é o Immanuel Kant. Kant é famoso por ter escrito um texto chamado O que é o esclarecimento? Esse texto sempre é cobrado pelo PAS e é importante a gente destacar algumas coisas. Nesse texto ele tenta descrever como o indivíduo precisa sair da minoridade para a maioridade. O que é essa minoridade e essa maioridade tão cobrado nesse texto? A maioridade, o Kant vai dizer que a única exigência para isso é a liberdade, ou seja, o indivíduo, estando livre, ele já pode alcançar a maioridade. O que é essa maioridade? Para ele tem a ver com fazer um uso público de sua razão em todas as questões. O que significa isso? Para o Kant, é quando você consegue já refletir por si mesmo, você tem uma capacidade de ser alguém que tem autonomia e que se aperfeiçoa com o tempo. Ou seja, você reflete sobre os problemas do mundo, você não precisa de um guia mais. Então, maioridade e minoridade para o Kant não necessariamente tem a ver com uma idade. Ele não tem a ver com o fato de alguém ter 15 ou 20 ou 50 anos. Para ele, um indivíduo de 50 anos pode estar na minoridade, assim como um indivíduo de 15 anos pode estar na maioridade. Então, a maioridade para ele é esse esclarecimento que tanto destaca o texto. E o que é a minoridade, então, para o Kant? Ele vai dizer que é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento, da sua própria razão, porque você sempre precisa da direção de outro indivíduo. Quem é o culpado de tudo isso? Kant vai dizer que o indivíduo que está na minoridade, ele é culpado da própria minoridade em que ele está, porque ele tem essa capacidade racional de decidir somente seguir um padrão, somente seguir a ordem. E o Kant vai destacar que, principalmente as autoridades religiosas, são essas pessoas que costumam impor uma situação de minoridade. O que isso significa pensando em termos mais atuais? Um pastor que, de alguma forma, está ali fazendo o culto dele todos os dias, ele faz uma interpretação da Bíblia. E as pessoas que estão na minoridade, elas são levadas a acreditar que tudo que esse pastor diz corresponde à própria realidade do que é os eventos na Bíblia. Mas aquilo pode ser só uma interpretação muito própria, muito que depende da autonomia do pastor e não depende do que as pessoas estão questionando. Então, se essas pessoas religiosas, elas dependem de um outro sujeito para pensar para elas, por elas, a reflexão não depende delas, mas agora depende do pastor, no caso. Então, para o Kant, a minoridade é essa incapacidade de você pensar por si mesmo. E o culpado dessa minoridade é o próprio indivíduo, que é levado a reproduzir um padrão. E aí é importante a gente destacar as origens desse problema. Quais são as origens desse problema? O Kant vai citar vários nesse seu texto. Ele vai dizer que parte do problema é a falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. É basicamente o que eu destaquei anteriormente. Outra coisa, oportunismo, comodismo, medo, preguiça ou a minoridade autoimposta. O que ele quer dizer com esses termos? Que é muito mais cômodo você aceitar outras pessoas pensando por você do que você mesmo refletir, você mesmo ir buscar, através da sua autonomia, o conhecimento. Então, por medo, ou comodismo, ou preguiça, você é levado a reproduzir coisas que já te disseram. Então, você não busca refletir por si mesmo. E isso é autoimposto, porque você poderia muito bem sair dessa situação refletindo sobre esse problema. Por fim, é importante destacar esse sapere aude. O que é esse sapere aude? É o lema do esclarecimento. Basicamente, quando aparece esse termo nos textos relativos ao Kant, ele significa, basicamente, esse termo latim significa ouse saber, ouse usar sua própria autonomia, ouse usar sua própria razão em busca do conhecimento, em busca do esclarecimento, em busca de uma certa autonomia própria de cada sujeito, e não deixar ser levado pelo conhecimento dos outros, por pura preguiça ou oportunismo, comodismo e tudo mais. Então, essa é a dica de hoje. Acompanhe nossos próximos vídeos, nossas próximas dicas e boa prova!